compartilhar o que Deus tem falado no meu coração com vocês. Na verdade, quando eu fui escrever a mensagem, quem estava a última vez que eu compartilhei a mensagem vai ver muitas semelhanças, assim. Eu já compartilhei com a maioria de vocês, com a maioria que me conhece há mais tempo, que tem horas que eu me sinto lento diante de Deus, assim, para entender, parece. Que eu falo, o Senhor continua no mesmo assunto, é eu que não entendi, o Senhor que é persistente, não sei. Então, mas tem muito a ver com o que Deus já estava falando, então é meio que uma continuidade, assim. Então eu queria, desde já, assim, que todo mundo, sem exceção, assim, ó, que Deus nos ajudasse a baixar a guarda, em nome de Jesus, assim, ó, sabe? Parece que a gente muitas vezes já vem armado, vem com plano B, vem cheio de aspas com Deus, assim, se o Senhor não fizer isso, não fizer aquilo, não falar desse jeito, a gente tem opções aí, ou a gente vem brigando com Deus já. Se o Senhor não falar comigo, como se a gente pudesse fazer esse tipo de negociação com Ele, assim, né? Parece que a gente tem essa audácia às vezes. Mas eu creio que Deus quer mexer nas nossas estruturas mesmo, assim, sabe? Quebrar muita coisa dentro da gente. Jeremias, a grande maioria das pessoas gosta de Jeremias no começo do capítulo, que fala, ele falou, eu escolhi você no ventre da sua mãe. A galera fala, aleluia, né? E usa pra gente esse versículo, né? Querer ser profeta no mesmo nível dele, nem todo mundo quer, né? Passar os perrengues que ele passou, não sei. Mas gostar do versículo da parte de ser escolhido vem da mãe, a gente gosta. Mas eu queria falar no versículo 10, eu acho que é 1:10. Ele fala assim, ó, eis que coloco hoje você para arrancar, derrubar, destruir, arruinar. E aí as duas últimas palavras são para edificar e plantar. E aí, eu penso que em nós hoje tem muito disso, assim, ó. Parece que Deus tem que primeiro quebrar muita coisa, arrancar muita coisa, derrubar muita coisa, para daí dar uma limpada e falar agora edificar e plantar, sabe? Quando eu leio Romanos 12, que fala, não vos conformeis com esse mundo, eu já até briguei com Deus com esse versículo, falei, Deus, mas eu já vim com essa forma aí, o Senhor fala para não tomar essa forma, mas eu preciso me desinformar desse mundo, para na verdade ter a forma do céu. Por exemplo, ainda que eu não ache que há uma perfeição, uma plenitude nisso, a gente já conversou sobre essas questões, o Tiago nasceu na igreja, nasceu num lar cristão ouvindo sobre a cultura do reino. Então, eu não. E eu não estou dizendo que um é melhor ou pior que o outro, não é sobre isso. Mas quando eu cheguei em Cristo e vi que não era para ter a forma desse mundo, eu falei, vixe, mas já estou totalmente informado. Toda a cultura desse mundo, todo o padrão desse mundo eu tenho. Ainda que o Tiago mesmo nasceu na igreja, talvez até tenha um encontro real com Cristo, porque não é que é filho de pastor, já está salvo, né? A gente acha que meu pai aceitou Jesus, eu estou salvo também. Né? Tem gente que acha que é filho de pastor, está salvo. Não está. Então, até o momento que o Tiago teve um encontro com Cristo, ainda que nós sabemos, né, quem conhece a história dele, que foi bem cedo, ainda assim houve algo a se desconstruir para construir. E aí eu entendo que Deus quer desconstruir, mas não... Eu imagino que, tentando ilustrar, assim, o que a gente faz muitas vezes, Deus vem, derruba uns altares nos nossos corações, e na hora a gente faz, meio... Só que a hora que Deus dá 2 passinhos para o lado, a gente vai catar os cacos dos ídolos que a gente tinha e passa super bônus e pega de volta, sabe? A gente é tão apegado e... Às vezes, a gente acha porque o que a gente vive é algo conhecido, quer dizer que é bom. Mas a gente tem um monte de ídolo que não é bom. E não é porque ele é conhecido, não é porque a gente já está com ele faz um tempão, parece, sabe? Ídolo de estimação, assim, está com ele debaixo do braço tanto tempo, que a gente acha que agora ele é conhecido. E aí está tudo bem. Não, ele continua sendo um ídolo, ele continua fazendo mal, sabe? Tem um monte de coisa.
Você usar droga 15 anos, fala, conheço todas, olha aí, ó, faz droga ficar boa? Não faz, continua sendo droga. Só que a gente criou lugares de conforto, lugares desse mal conhecido, que a gente continua se relacionando com esse mal, achando que agora ele se tornou bem, porque é conhecido. E Deus quer te levar a um lugar de desconhecido, mas para que ele seja conhecido plenamente. Sabe, para você chegar num lugar que rola um estranhamento primeiro, assim, ó, dá um susto na gente primeiro, para daí você conhecer ele do jeito que ele é, não do jeito que a gente criou a expectativa que ele fosse, do jeito que a gente queria que ele fosse, do jeito que ele é de verdade, sem os nossos rótulos, sem os nossos achismos. Esses rótulos e achismos fizeram Pedro e Judas negar Cristo, porque cada um esperava a revolução do céu do seu jeito. E aí quando Cristo falou, não é do jeito que vocês imaginam, aí os caras entraram em crise. Eu creio que Deus quer gerar em nós essa crise para bagunçar mesmo com a gente, assim, ó. Bagunçar mesmo, sabe? Chacoalhar a gente por dentro e que a gente não tenha caquinho nenhum para tentar colar de novo depois. Não tenha nada dos nossos ídolos depois dessa noite. Nada, não sobre nada. Sobre apenas Cristo e você. Sabe? Que não tem para quem correr, você fala, ou é ele ou é ele. Cristo ou é Cristo. E se ele não for suficiente, nada mais é. Então é Cristo ou é Cristo. Eu creio que Deus quer nos levar nesse lugar, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Ah, beleza, então, vamos aí. Hoje eu vi um Reels de uma pastora, que eu não sei o nome, nem sei quem é, assim, mas ela estava falando sobre chamado, não lembro nem quem compartilhou, veja a minha memória. Mas que as pessoas que receberam chamados na história das Escrituras, nenhuma delas foi, que legal. Nossa, fui chamado. Eu tenho um chamado, sabe? Querido. Moisés foi curioso. Literalmente, assim, meio que foi pego pela curiosidade. Né? Olha, um negocinho pegando fogo, não queima. Poxa vida. Falei, olha aí, agora... Daqui, Jesus falou, agora daqui para frente mudou tudo. Tira a sandália dos pés, que agora onde você está pisando é santo, e o negócio agora vai ser diferente. Paulo caiu do cavalo. Ele estava procurando Jesus, né? Perseguindo os cristãos. Aí acho que Deus falou, você quer mesmo? Vem aqui então. Deu uma chacoalhada, deixou o cara cego uns dias, mudou a história dele. Quando a gente olha, a gente gosta da história de Davi, né? Só que, se você fizer as contas, entre o momento que o profeta chegou na casa de Davi para ungí-lo e o momento que ele assumiu o trono oficialmente sobre toda Israel, foi um tempinho aí, né? Alguns aninhos aí, não sei se você sabe. E a gente fala, não, sou chamado, mas respeitar o processo e abrir mão dos nossos ídolos, a gente não quer. Tem uma passagem em Juízes, não vou lembrar de cabeça qual capítulo, 14, 15, por ali, que fala de uma história toda bagunçada. Pensa num capítulo de Juízes todo bagunçado. Já começa tudo errado, assim, ó. Primeiro que tem um cara da tribo de Levi que não está na tribo de Levi. Já começa aí. Fala, o que esse cara está fazendo sozinho, eu penso? Ele está morando em outro lugar. Se ele é da tribo, o que ele está fazendo na tribo? Já começa aí. Daí diz que teve uma situação e que o cara fez um ídolo para si, e aí esse cara chamou o levita para morar com ele, falando, mora aqui, que eu sei que se você estiver aqui vai ser bênção. Meio que a religiosidade nossa aí, do dia a dia, que acha que a gente repetir os mesmos hábitos sem entendimento vai trazer Cristo, vai trazer, a gente escuta o mesmo louvor que a gente chorou domingo passado, a gente quer ver se Deus vem de novo, e a gente chora de novo. É tipo isso. E aí o cara achando que por ter um levita em casa, e estava tudo bem. Deus já falou, já começou errado esse negócio aí, esse levita aceitou morar lá, e esse cara faz um ídolo, daí tem toda uma situação que esse cara só confessa que tem um ídolo na casa dele por medo da condenação, sabe? Não é porque ele tinha se arrependido nem nada. E às vezes a gente também faz isso. A gente abre mão de alguma coisa, Deus revela ídolos no nosso coração, a gente fala, tá, né? Puxa, o Senhor me pegou.
Só que aí a gente, às vezes, pensa em mudar de vida e abrir mão dos nossos ídolos por medo da condenação e não porque sabe que isso vai agradar a Deus. Tem uma pessoa, uma vez que eu conheci, que ela tinha uma vida bem bagunçada. E aí eu fui perguntar para ela, e aí, desde a última vez que a gente conversou até agora, o que mudou? Ela falou, estou pensando em ir para a igreja. Eu falei, caraca, hein? Evolução, hein? E nem ia, se eu não era nem eu fui, sei lá. Né? Eu estou pensando em ir para a igreja. Eu falei, caraca, que melhoria, hein? Evolução, e a gente acha que isso aí é benefício. Então, eu queria realmente que a gente tivesse sem as nossas armas, sem pedra na mão e pronto, deixar Deus mexer bastante aí, em mim, em você. Pensando nos ídolos, vai pensando aí. Você acha que tem? Se você já pensou que não tem, eu acho que já começou errado. Né? A maioria. Sabe quando Jesus estava na mesa e ele fala assim, ó, o traidor está aqui nessa mesa. Quem lembra qual foi a reação dos discípulos? Qual foi a frase que eles disseram? Será que sou eu? Podia ser o mais santo. João, tipo, sei lá, que eu acho que, né? O cara amado de Jesus, né? Podia ser o cara mais de boa. Pensou, será que sou eu? Não foi falar, eu acho que é o Judas, hein? Ninguém foi olhando para o outro e falando, eu acho que é ele, hein? Então a gente precisa receber a palavra de Deus pensando, será que isso é para mim? Sondar os nossos corações e deixar o Espírito Santo sondar os nossos corações, as nossas mentes, ainda que você ache que não, se permitir ser sondado por ele e pensar, mas será que sou eu? Que se no final você fala, não era eu, você fala, aleluia, estava tudo bem. Mas se era e você não se permitiu ser sondado pelo Espírito Santo, é ruim para você. Agora, se era, o Espírito Santo tocou a sua vida e você pôde se arrepender e abrir mão de mais um ídolo, ter mais um arrependimento na sua vida, eu acho que é benefício para nós, não é? Então eu queria, tardiamente, digamos assim, orar. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, para a gente orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, que o Teu Espírito Santo vá nos lugares mais escuros da nossa alma. Há uma canção que diz, agita as águas paradas da minha alma, onde eu me escondo, Deus. Se existem lugares escuros, se existem águas paradas em nós, Deus, que o Senhor possa tocar e agitar essas águas, iluminar a escuridão, Deus, porque o Senhor disse que nosso ventre fluiriam rios de água viva e não teríamos água parada, Deus. Então, tenha liberdade para agitar as águas em nós, Deus. Tem liberdade para trazer à luz toda a treva, Deus, toda a idolatria, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, que o Teu nome possa ser o nome sobre todo nome em cada área das nossas vidas, em cada detalhe dos nossos pensamentos, Deus, em tudo que nós fazemos e falamos para louvor do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém? Bora lá, eu queria então... A Rai falou, né? Mateus 6,24, ele fala, não podeis servir a dois senhores. Começa pensando nisso, não tem como, cara. Não tem como. Jesus fala assim, ó, você agrada um e desagrada o outro. Não tem como agradar os dois, não tem como servir os dois. E a gente, muitas vezes, ainda que faça sentido e tenha verdade nisso, a gente acha que isso está falando só sobre dinheiro. Mas Deus está falando, não tem como servir dois senhores. Não dá para você servir o dinheiro e ao Senhor, mas não dá para você servir qualquer outra coisa na sua vida e a Cristo. Não dá. Não dá para você servir. A Rai trouxe alguns exemplos ali, ela falou, meus prazeres, vou servir meus prazeres e Cristo. Não dá. Meu medo e Cristo. Não dá. Não dá. Ou você reina ou reina Cristo. Ele não vai meter o pé no trono. Ele vai chegar nesse trono sendo convidado a sentar no trono das nossas vidas. Mas um menininho que senta lá, menininha que senta lá, egoísta e medrosa, precisa sair. O Irão vai lembrar que a gente assistiu uma pregação muito tempo atrás, de um cara chamado Pastor Zezinho. Nunca mais eu ouvi falar dele. Mas ele falava assim, tem pai que
dá bronca no filho e fala assim, senta aí que eu tô mandando. E aí o filho senta. Daí ele falava assim, mas por dentro ele tá de pé. Sabe? Brabo, assim, ó. Brabo, tipo, só porque ele manda mesmo, sabe? Sabe quando você tá rabugento por dentro, assim, ó? Rabugento, brabo, mas para não apanhar, talvez você ficou sentado. Sabe? A gente criança pensando num plano de vingança. Eu lembro que eu me labolava, era eu e o Cebolinha, fazendo planos infalíveis para me vingar da minha mãe. Nunca dava em nada, né? Mas ela brigava comigo, por dentro eu tava muito brabo. Só que tem muitas vezes que por fora a gente tá bonitinho, sentadinho, tal, roupinha bonita, levanta a mão no louvor, tal. Mas por dentro a gente é rebelde, a gente é rabugento. Sabe o Mutley? Vocês lembram disso? Nossa, só os mais velhos. Se você não sabe o que é isso, procura no Google Mutley. Um cachorro rabugento. Medalha, 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 rabugento. Cara, tem hora que a gente é igual aquele cachorro com Deus. Rabugento, assim, ó. Só que por fora, nossa, a gente é muito espiritual. E isso começa em mim. Eu preciso ser eu inteiro em todo o tempo. Deus fez eu inteiro, não fez pela metade. Mas isso é uma crise, porque também... Eu lembro quando eu cheguei em Jesus, a pessoa que pastoreava a minha vida perguntou, quem é você, Du? Eu acho que eu fiquei uns 3 meses para responder aquela pergunta e fico lidando com essa verdade até hoje, porque eu era tipo um camaleão. Cada ambiente eu me portava de um jeito e vestia uma máscara para ser aceito, para fazer parte da galera. E aí, era tanta máscara para tirar quando eu cheguei em Jesus, que eu nem sabia o que ficava depois, se é que ficava alguma coisa. Então, a gente precisa ter coragem para fazer isso, né? Porque o que fica, para mim, foi assustador, né? Fala, vixe, ficou só isso aqui. Não sei se alguém vai querer estar perto disso aqui. Mas Cristo falou, eu amo você desse jeitinho aí. Ezequiel 14, se vocês quiserem abrir. Quando a gente fala sobre idolatria, a grande maioria de nós pensa primeiro numa estatueta, não pensa? Vai falar da religião dos outros, as imagens, que não sei o quê. De novo, ao invés da gente fazer igual os discípulos e olhar para a gente e falar, será que sou eu? Será que é comigo? Será que o problema é aqui? A gente pensa primeiro nos outros. Mas vamos lá, Ezequiel 14. Vou ler versículo 3 e 4. Diz assim, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos aonde? Dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos de novo aonde? Dentro do seu coração, tem tal tropeço para a sua iniquidade. E vier o profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Não sei se você consegue parar para pensar nisso aqui, assim, ó, tipo, eu fico imaginando as cenas. Quando eu leio a Bíblia, eu sou muito visual, né? Então, se eu pudesse desenhar, eu acho que, para ver se eu entendo, para mim ajuda. Mas eu fico Jesus falando assim, ó, Deus falando, esses homens levantaram ídolos dentro dos seus corações. Ele fala assim, algum deles pode me interrogar, tipo, vim falar comigo, os ousados que querem questionar Deus e tal, reivindicar as coisas. Ele já fala, esses caras podem? Ele fala, ó, fala para eles que se eles continuarem nessa iniquidade, com ídolos dentro do seu coração, eu vou responder eles de acordo com a multidão dos seus ídolos. Querido, se isso não dá temor em você, eu falo, eu falo, se Deus responde na medida da idolatria que há em mim, eu já estava lascado. Já estava ruim, já falou, começamos errado. Esse é o Deus que continua falando comigo e com você. Ano passado eu li um livro que fala, o nome do livro é Você é Aquilo que Você Ama.
E o cara falava que o coração do homem é a bússola das nossas vidas. E aí a Rai leu hoje, né? Onde tiver o nosso coração, vai estar o nosso tesouro. E que, na verdade, no livro o cara fala, a gente se preocupa com um monte de linha teológica, com um monte de informação, se as escolas estão doutrinando os nossos filhos na mente. Ele fala, mas a gente não sabe quem é que está ganhando os corações deles. Porque quem tiver o coração dos nossos filhos, aí eles vão apontar para onde o coração estiver apontado. Porque o coração do homem é a bússola. E aí, às vezes, a gente acha que a nossa cabeça é cheia de informação, de revelação, de conhecimento bíblico, mas o nosso coração aponta para outros lugares que não Cristo. Ele fala, você quer me mostrar? Ele fala assim, tá bom, você diz que ama a Deus, ele fala no livro, você diz que ama a Deus, então me prova. Sabe como? Me mostra a sua agenda. Me mostra quais são as prioridades, que hora você está tendo relacionamento com Deus no teu dia a dia, e eu vou dizer se você realmente ama Ele, ou se você diz que ama, porque é mais bonitinho a gente falar que ama, do que a gente falar que não ama e reconhecer que estamos longe. É mais aceitável para os outros a gente falar, não, amo pra caramba, amo a Deus, do que admitir que na verdade a gente está meio longe dessa verdade. Só que tem uma coisa que é essencial para a nossa mudança. Você já viu alguém que acha que está certo mudar? Cara, quem acha que está certo vai teimar com quem for. Se a pessoa falar, se ela achar que ela tem razão, ela vai bater boca, ela vai questionar, ela vai até o final. Para que haja mudança, o passo é, estou errado. Ainda que não seja confortável admitir isso. Estou errado. Para daí falar, então, como eu acerto? A gente precisa olhar para os nossos corações e entender, provavelmente, nós estamos errados. Provavelmente, nosso coração está apontando para outro lugar e não para Cristo. Nossa cabeça está dizendo, Cristo. Mas os nossos hábitos, o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas forças estão sendo gastos em outra coisa que não com a vida em Cristo. E aí eu quero ler uma parábola em Mateus 19, bem conhecida. Do versículo 16 ao 30. Nossa, vocês viram? Deus amado. Meu relógio que não para, daí eu fico me batendo aqui. 16 ao 30, dá para ser 16 ao 22. Amém? Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. 22. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. A grande maioria de nós também só lê essa passagem, essa parábola, achando que o problema é só o dinheiro. Mas a questão central que Cristo confronta aqui não é o dinheiro, mas é ao que você está apegado. Porque se fosse a família, Jesus falaria, querido, vai lá, abre mão da tua família e vem e me segue. Se fosse o trabalho, ele vai lá, pede demissão, vem e me segue. Jesus estava confrontando o ídolo do coração desse jovem. E o lugar de conforto, de conhecimento, o lugar de segurança desse jovem era na sua prática da bondade e nos seus bens. E aí eu me pergunto, qual é o seu lugar de apego? Que se Deus mexer, você já está praguejando. Qual é o lugar? É a família que se Deus mexer, você já começa a praguejar e já nega Cristo? É a saúde? Qual é? Nós normalmente nos apegamos a algo de uma forma tão grande que se Jesus mexer, a gente nega Ele.
nega e fala, fica triste, fala, não quero mais. O que foi que esse jovem fez? Saiu triste, falou, não quero mais. E a questão aqui eu acho que, sabe essa coisa de novo de aparência de bondade? Ele chega chamando Jesus de mestre, nem sabia quem era. Parece que ele falou, todo mundo está chamando esse cara de mestre, para chegar e ter um diálogo, vou chamar também, né? É tipo, a gente que não pode ver fila que entra junto, nem sabe para que é. Você vê alguém chamando o outro de doutor, você nem sabe se é, você chama também. Falei, eu acho que esse é o jeito de se aproximar. Esse cara viu um monte de gente chamando Jesus de mestre, ele chega lá e fala, então, mestre, mas se Jesus fosse realmente mestre desse cara, ele teria saído triste? Porque para aqueles de quem ele era mestre, os caras estavam fazendo o que ele pedia. Vai lá pescar que vai ter uma moeda na boca do peixe, você pega. Ele falou, não vou. Ficou triste ou foi? Foi, não foi? Ele fala, vai em tal lugar, vai ter uma mula, você pega, traz aqui. Os caras ficavam argumentando com Jesus. Nada a ver, Jesus, esse teu plano. Ou eles iam e obedeciam, porque ele era mestre. Esse cara chamou Jesus de mestre, mas na verdade a obediência estava bem longe. Era só uma forma de talvez de bajulação ou de chegar perto. E aí, ele era um cara que daí, tem muita gente, muitos de nós, muitas vezes, acham que somos melhores do que os outros porque pecamos um pouquinho menos. A gente pecou um pouquinho menos, e aí a gente olha o morador de rua e fala, nossa, sou muito santo. A gente acha que é muito bom. Nossa, a gente acha que é super espiritual. A gente nunca se compara com alguém melhor que a gente, né? A gente gosta de olhar quem está mais sujo e falar, estou limpinho. Sempre. A comparação é olhar para quem está pior e a gente achar que está bem. Porque a gente acha que essa é a régua. E Cristo fala, não, a régua sou eu. O padrão de santidade sou eu. Sede santos como eu sou santo. Aí eu acho que a régua aumentou e a gente fala, E aí, esse cara tinha práticas de bondade. E aí eu vejo um monte de gente na igreja que fala, não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo. Eu acho que mais que me falta para a vida eterna? Estou bem, olha aí. Eu até jejuo de vez em quando, nossa, olha. Quer ver o crente, pegar o crente, é o crente que está em santidade, em consagração, jejuando, que ele jura que ele é muito espiritual, viu uma luta no meio. Ele já questiona Deus, fala, Deus, mas veja só, eu só estou fazendo coisa boa. Eu leio a Bíblia, eu oro para a igreja, está vindo umas perseguição. Jesus devia falar, bem-vindo ao time. E a gente já fica em crise já. Já veja se já não beira do que a gente está falando. E esse cara fala, então se é só isso, quase que esse cara fala para Jesus. É só isso aí? É para honrar mãe, pai e tal, não furtar? Isso eu faço. Pronto. Fechou. Bora então. Aí Jesus fala, vou pegar na veia desse moleque. Vou pegar onde é que ele se apega, que aí eu quero ver se é mestre mesmo ou se ele só quer me agradar. Então faz assim, ó. Vai, vende tudo. E aí você me segue. Na hora, desistiu. Ficou triste. Diz que ele ficou triste. Porque ele era apegado ao que ele tinha muito. A pergunta para mim e para você essa noite é o que a gente é apegado nesse nível? Sabe, a Rai falou, o que impede a gente de ofertar? Querido, eu lembro que racionalmente eu sempre ia argumentar, né? Se eu fosse fazer conta antes de dizimar, eu não ia dizimar nunca. Se eu fosse primeiro fazer conta, para pagar as contas, tal, para ver se sobrava para dizimar, eu não ia dizimar. Nunca. Que sempre ia ficar estreita. Fala, vou sobrar pouquinho. Quando sobrava, né? Então, essa coisa de a gente ficar racionalizando e querendo um lugar de segurança, é esse lugar de segurança que prende a gente, impede a gente de seguir a Cristo, porque ele está falando, larga isso aí, cara. Larga isso aí. Larga isso aí e me segue. Quero ver se você tem o dom mesmo. Já que me chama de mestre, já que você quer caminhar comigo, então vem então. Eu penso, Jesus falou, então vem então, duvido. Duvido então. Vem então.
Larga isso aí e vem que eu quero ver. Porque ele sabe o que pega para mim e para você. Ele sabe onde o calo aperta para mim e para você. E você sabe, como a Rai falou, se a gente pedir, que às vezes não pede, Deus, fala comigo. Vai falar. A questão é, a hora que ele falar, você vai obedecer? Eu fico imaginando Abraão. Fala comigo, Senhor. E aí Abraão fala, falo. Deus chega, falo, sacrifica o filho. Não fala mais, Jesus, não precisa, obrigado, que eu acho que essa voz é Satanás. Imagina? Eu repreendo esse negócio aí que não é de Deus. Você imagina Abraão, o cara orou uma vida para ter o filho, quando teve o filho, Deus fala, dá para mim que eu quero ver. Alguns de nós hoje iam repreender, achando que era Satanás. Sabe por quê? Porque a gente nem conhece tanto a voz de Deus quanto deveria. Ele fala, as minhas ovelhas conhecerão minha voz. Vai pedir o que pega. Davi fala assim, eu não te darei algo que não me custe. Vocês lembram disso? A gente, às vezes, dá resto que custa, nem sempre. E acha que está tudo bem, porque a gente cumpre os mandamentos, que quem está mal é o nóia que usa droga, né? Quem está mal é o cara que está lá indo, sei lá, para o carnaval agora, festando. Então a galera se organizando para o fervo. A gente acha que não, a gente vai para o retiro. É muito bênção. A gente não vai para o carnaval. E acha que estamos bem. Eu queria falar sobre as idolatrias. Mas quando a gente lê essa passagem, é como se Cristo falasse assim para ele: eu quero ver você exceder aquilo que você acha bom, aquilo que você acha justo. Consegue? Por amor de mim. Consegue exceder? Porque Jesus falou assim, quando pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Quando pedirem a capa, dá também a túnica. Não lembro se é essa a ordem, mas é para dar a roupa toda, né? Né? Era sempre para exceder, para ir além. Tanto que tem uma passagem que ele fala, se o servo for só obediente, no final ele pode ser chamado de servo inútil. Eu lembro que quando eu li essa passagem, eu falei, nossa, Deus tá brabo, eu acho, né? Tava indignado, eu acho. Essa hora que ele falou essa, eu acho que ele tava brabo. A gente tá falando, cara, se você não exceder aquilo que na sua razão, naquilo no seu entendimento, naquilo nos seus padrões, você acha bom, aí ele fala, amar o inimigo é exceder. E aí ele vai trazendo exemplos. Cara, o Sermão da Montanha como um todo é padrões que mostram a cultura do reino e como a gente deve ver uma cultura que excede os padrões desse mundo. Totalmente. Que melhor é dar que receber. Que bem-aventurado é os que choram. Que é tudo ao contrário, na verdade. É um reino de ponta cabeça, tem até um livro com esse nome que fala sobre isso. Que é... Hã? Eu tenho esse, não li ainda, mas vamos lá. Mas a gente precisa exceder e está disposto a exceder. Mas nós, às vezes, queremos exceder nas nossas boas obras e não na obediência que Cristo mandou. A gente quer acrescentar umas coisinhas que a gente acha legal à obra de Cristo. Só que em Gálatas, Paulo confronta todo o povo porque eles estavam tentando acrescentar pequenas práticas judaizantes, chamadas na época, à obra de Cristo. Ele fala, isso aí é maldição, cara. Qualquer coisa que você tentar acrescentar à obra de Cristo é maldição, porque ela é suficiente, não precisa. O que precisa é você obedecer. Deus não quer sua ajuda, Ele quer sua obediência. Sabe? Estou tentando lembrar quem falou esses dias sobre isso. Acho que foi a Gil que falou sobre obediência, algumas questões. E aí eu anotei uma coisa, que tipo, se eu pedir para a Laura limpar o banheiro, ainda que eu não peço ainda, com a idade dela, a gente está começando a pedir outras coisas, né? Mas o banheiro acho que não ainda. Mas se eu pedir para ela limpar o banheiro, ela limpar o resto da casa e não limpar o banheiro, desobediência, né? O nome é desobediência. Só que a gente faz isso com Jesus. Jesus pede umas coisas para a gente, fala, faz assim, ó. Aqui, ó. Esse é o caminho, esse é o manual, tem
obrigado. Só que a gente dá risada quando é com os nossos filhos, mas a gente faz isso com Deus. Deus fala, filhão, faz assim, ó. Aí a gente ilustra o quadro, faz de várias outras formas e quer mostrar para ele ainda. E ele fala, mas não é isso que eu pedi. Ainda que seja uma boa tentativa, o nome disso é desobediência. A gente precisa estar disposto a abrir mão do nosso jeito. Quando a gente ora ao Pai Nosso, o modelo que Jesus disse é: seja feita a tua vontade. A gente precisa estar disposto a abrir mão da nossa. A gente precisa estar disposto a abrir mão da nossa. Eu lembro em comunidade terapêutica, rolava muito isso, assim, ó. Eu lembro que tem um rapaz, Luiz, um dia eu mando um vídeo para ele. Ele era aluno e eu já era coordenador. E aí eu mandei não, né? A direção era, tem que arrancar os matinhos daquelas pedras paver, sabe? Que nascem uns matinhos no meio. Tem que arrancar um matinho com uma faquinha. E aí ele brabo foi, com a faquinha. Que dói as costas, é ruim pra caramba. Vocês já fez? Ruim pra caramba, com a faca, assim, ó. Tem uma hora que você tá com um calo no dedo, então vai arrancar matinho. Só que por que a gente mandava assim? Porque assim, normalmente você conseguia puxar a raiz inteira e não ia nascer de novo. Ele veio falar pra mim assim, Du, não posso fazer com enxada? Eu falei, não. Não, mas é melhor. Eu falei, não. Você veio perguntar, posso fazer com enxada? Eu falei, não. Continua com a faca. Aí ele foi lá falar com o outro coordenador na época, o Digão. Daí voltou faceiro com a enxada nas costas, assim, ó. A hora que eu vi, eu falei, nossa, bem moleque mesmo, Deus me perdoe, mas ele sabe que na época a gente conversou sobre isso, hoje tá uma bênção, mas... Falei, você sabe que você teve tudo de menino, né? Menino, que a mãe não deixa, vai perguntar pro pai? Sabe? Ou o pai não deixa, vai perguntar pra mãe? Manipulação, jeitinho, tá errado. Falei, querido, vai lá guardar a enxada agora e vai pegar a faquinha de novo. Mano, ele ficou brabo. Pensa num cara que ficou brabo. Ele deve ter... Nossa, ele deve ficar uns 2 meses com raiva de mim, eu acho. De tanto que ele arrancou o matinho. Mas fez do jeito certo. E hoje eu sei que ele é uma bênção. E não porque eu mandei ele arrancar matinho com a faca, né? Porque ele entendeu o processo diante de Deus e está vivendo a vontade de Deus. Está amadurecendo diante de Deus por fazer do jeito de Deus e não do jeito que a gente... A gente sempre tem um jeito que a gente acha que é melhor, né? Se só vem falar pra gente, a gente tem um jeito que a gente acha que é melhor. Daí, com Deus ainda a gente argumenta. Esse Luiz, amigo nosso, hoje é coordenador de uma clínica. Quero falar sobre aspectos da idolatria na Bíblia, para a gente ir caminhando para o fim daí, tá? Quando a gente olha a parábola ali, só para fazer essa transição, quando a gente olha a parábola do jovem rico, parece que ele estava preocupado com a eternidade. Mas quando Jesus confronta uma questão terrena, ele não quer abrir mão dessa questão terrena. E aí isso me mostra que a preocupação da eternidade não era tão grande assim, né? Parece que ele estava preocupado era com o dinheiro dele, com a segurança dele, com o bem-estar dele, seja qual for. Então o problema nem sempre é o nosso jeito, né? Mas é a nossa mentalidade está focada aqui nessa terra ainda. 1 Coríntios 15 ele fala... Se a nossa esperança em Cristo está somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é você é um pouco miserável. Ele fala, você é o mais miserável. Se a nossa esperança em Cristo está somente nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis. E aí olha o que a Bíblia trata como idolatria, para a gente voltar nesse... Idolatria, eu peguei, conceito de idolatria. É atribuir, primeiro no dicionário, com idolatria, é atribuir a algo ou a alguém a confiança, a devoção, o amor, o temor, a obediência, e aí, biblicamente, que deveriam pertencer a Deus. Tem coisa pra caramba aqui, hein? Só aqui se fala, ó, é atribuir a algo ou a alguém confiança, devoção, amor, temor, obediência. Se a gente fizer essa análise só desse trecho aqui, ó, seu amor, sua devoção, a sua obediência, a sua confiança, estão em Deus ou no seu emprego? Estão em Deus ou na sua família? Estão em Deus ou na sua saúde? Eu vou falar,
alguns anos atrás, acho que 1 ano e meio, 2 atrás, Deus mandou eu sair do meu emprego. Racionalmente não fazia sentido nenhum, né? Mas, assim, fui falar com a minha esposa, ela falou, se Deus falou, amém. Pede a conta que eu te apoio. Eu jurava que ela falasse diferente, que eu falava, tá bom, né? Deus, ela não me apoiou. Ela apoiou, eu falei, vou lá então, né? E aí eu fui questionar Deus sobre essa segurança financeira, e Deus me falou assim, o seu problema é achar que quando você trabalha num serviço registrado, ou seja o que for, não sou eu que te sustento. Você esqueceu que você levanta de manhã porque as minhas misericórdias se renovam. E você acha que você tem um salário no final do mês para pagar as contas porque você trabalhou muito. Porque você é um cara, nossa, né? Funcionário do ano. Focado, preso. E não é para ser um extremo do contrário, né? Não faço nada e vem a nós, sabe? Fico lá parado para Deus suprir, que Deus é provedor. Não é também sobre isso. É nós assumirmos nosso lugar de responsabilidade, mas Deus vai confrontar esses lugares para que a gente abandone ídolos. Êxodo 23 diz assim, 20, versículo 3, tá? Porque emendou, parece que... não terás outros deuses diante de mim. E aí quando a gente lê o Ezequiel, fala que eles levantaram ídolos no coração, não fora. Antes de fazer estátua fora, os caras já tinham feito ídolo dentro. Já tinham deixado de ter devoção, amor, confiança em Deus e estavam dando um jeitinho. Tem uma frase, eu não lembro o autor, que diz assim, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis. E aí a frase diz assim, o homem retribuiu o favor. Você consegue entender o que essa frase está dizendo? A gente criou deuses, a nossa imagem e a nossa semelhança. Que é mais fácil um Deus que dá uns vacilos de vez em quando, um Deus mais humano, digamos assim, para ver se não é tão difícil alcançá-lo, mas ele se fez alcançável, se fez humano e santo, e a gente não precisa reduzir Deus à nossa humanidade, a gente precisa elevar a nossa humanidade à santidade de Deus. No Antigo Testamento, aí ele prossegue, né? Êxodo 24 e 5, ele diz que proibia imagens e o culto a elas. Deuteronômio, ele trazia advertência a qualquer representação de deuses. E aí Salmo 115, no 4 e 8, ele fala, esses ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. E aí, de novo, a gente acha que o negócio é só a religião dos outros, que fez estátua, imagem e tal. Mas a gente colocou um monte de coisa aqui, no coração, a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa devoção e um monte de outras coisas e acha que o problema é os outros. De novo. Jeremias 2:11, ele fala assim, o meu povo troca a sua glória por aquilo que é inútil. Não é por aquilo que é mais ou menos. Não é por aquilo que funciona por um tempo. Está escrito assim, por aquilo que é inútil. É a gente. Está falando da gente, tá? O problema não está na estátua, no talismã, na figa, na imagem. Está no nosso coração, no nosso ego, no nosso status, na nossa segurança. A gente tem tendência a fazer muita coisa virar ídolo. A gente faz o trabalho virar ídolo, a gente faz até atividade física virar ídolo. Começa no esporte, massa, estava lá, bem-estar, Deus fala, cuida do templo, tá legal, de repente já vira um negócio de ego lascado, fotinho na frente do espelho, e não que você não possa tirar foto na frente do espelho, quem sou eu, mas tem gente que parece que só funciona se tirar foto, parece que o treino todo não valeu para nada se não tiver a foto, né? E que daí já vira um negócio para chamar a atenção dos outros, para gerar pecado nos outros, já vira um negócio problemático. Aquilo que era para ser bênção. Um esporte que era para ser bênção, vira problema, vira maldição. Quando a gente não abre mão desse esporte para nada. Ocupa um lugar nos nossos corações. Quando a Bíblia fala de idolatria também, no Antigo Testamento, a comparação que Deus fala de idolatria era adultério espiritual. Eu acho pesadíssimo. Deus se apresenta na Bíblia como um marido fiel e a idolatria se apresenta como uma traição à aliança. Caramba, falo,
Não é um negocinho. Sabe, parece que a gente tenta diminuir, né? Fazer o pecado ficar menos ruim, menos pesado do que é. A gente dá uma maquiada no pecado e, tipo, continua sendo pecado. Sabe, morto no caixão, que a galera dá uma repaginada, deixa bonitinho, coloca um terno, passa a maquiagem, tem gente, Deus me perdoe, tem gente que no caixão ficou mais bonito que em vida. Assim, ó, de tão bom que os caras são, não, é sério, assim, ó, tem umas pessoas da maquiagem que eu conheço que eu falo, caraca, sério, as pessoas que deixam a pessoa ficar mais bonito, quer dizer que está vivo? Não quer, continua sendo um morto. Foi o Tiago que falou uns cultos atrás, você sem evangelho continua sendo um morto, sem vida. E aí, às vezes, a gente acha que se negociar essa aliança é um negócio pequenininho. Mas pensa você casado, se sua mulher começasse a negociar a aliança, você ia... é só um negocinho. Mulheres com seus maridos. Agora, só... Fora da igreja é uma coisa que está virando moda, né? A galera, uns relacionamentos muito loucos aí. Eu falo, graças a Deus, eu estou casado faz um tempo que eu não tenho nem noção de umas coisas que estão acontecendo. Sabe? Umas gírias novas, né, Tiago? Falaram esses dias que tá rolando. Eu falo, Deus amado, nem sei o que é isso e não quero saber. Graças a Deus. Mas a gente se incomoda com qualquer tipo de infidelidade, só que quando a gente é infiel em vários aspectos diante de Deus, a gente fala, não, puxa Deus, o Senhor é compreensivo, né? O Senhor viu que não me aguentei. Ops, caí, Deus, olha. Fala, ops, puxa vida. Pensa comigo. Os neném aqui, né? Os neném, quando tá aprendendo a andar, dá uma tropeçadinha, cai de bunda, a gente fala, que bonitinho. Tá aprendendo. Agora pensa uns marmanjos igual nós. Grandão. Caindo toda hora. Você vai falar, fica vergonha dessa cara. Não tem nada de bonitinho. Só que a gente fica tentando maquiar as nossas quedas, a nossa idolatria, para parecer menos ruim do que verdadeiramente é. Só que é feio igual a gente fez agora. Uns adultos de fralda caindo na mesma coisa, como se fosse bonitinho. Precisa amadurecer, cara. E aí no Novo Testamento, idolatria, Jesus aí vai nesse lugar de não questionar só as imagens, mas tudo que ocupa o lugar de Deus. Colossenses 3,5 diz assim, portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês. Daí ele vai trazendo vários aspectos, ele conclui assim, ele traz, vamos ler, quer ver? O versículo todo, que eu não anotei ele todo, mas quer ver? Colossenses 3. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Ele vai trazer todos os aspectos dessa natureza. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza. E ele fala que é idolatria. Tipo isso aqui, essa não é... A gente interpreta ruim. A gente é ruim interpretação do texto. Vou falar, hein? A gente posta as coisas, as pessoas não entendem. Daí... Está dizendo assim, toda a nossa natureza terrena, a prática dessas coisas é idolatria. Não é pegar a última palavra e dizer essa prática aqui é idolatria. É praticar essas coisas é idolatria, porque todas elas têm a ver com o teu prazer, têm a ver com você no centro, têm a ver com você reinando a tua vontade. E aí Jesus está falando, abre mão da tua vontade, larga a idolatria. De novo, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, como não pode servir nada. Deus não divide sua glória com ninguém. Já ouviram falar disso? Bíblia? Aí tem gente que acha que por Deus é ruim. Deus é egoísta. Não, porque Ele é Deus. Completo, pleno. E sabe que a gente tentar qualquer outra coisinha... Tem um exemplo, uma vez a gente fez numa praça com os adolescentes. Pegou uma régua assim, você já fez isso, faz depois em casa. Pega uma régua para traçar um caminho. Desvia 1 milímetro aqui, 1 milímetro. Vê se lá na frente vai dar no lugar que você achava. Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Um mínimo desvio vai dar ruim. Não dá, Deus não quer que a gente distraia de vida, nada. Porque Ele sabe que a gente vai bater a cara no muro.
que ele não quer que a gente se afaste dele, porque ele é o caminho. Ele quer que a gente trilhe o caminho, a verdade, a vida. Vida em abundância. Não nada fora disso. Romanos 1:23, ele fala assim, ó. Eles trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens. Idolatria é sempre uma substituição. Trocar o Criador pela criatura, a eternidade pelo imediato, a verdade pela conveniência. Vocês lembram a tentação de Jesus no deserto? Mateus capítulo 4? Podia, né? Jesus podia transformar a pedra em pão, não podia? Mas Jesus estaria transformando aquilo que era eterno para suprir algo imediato. Que era, talvez aquela pedra esteja lá até hoje. Naquele deserto, uma pedra. Pedra é pedra, né? E aí, se ele trocasse num pão, matava a fome naquela hora, aí acabou-se. Deus está falando, eu não vou trocar o que é duradouro por algo que é passageiro. Toda troca desse tipo é idolatria. Porque a gente deixa de confiar em Deus eterno para colocar a nossa confiança em nós, na nossa racionalidade, naquilo que é imediato. Quando a gente ouve várias linhas teológicas, que o homem está no centro, um humanismo gospel, uma mensagem de prosperidade, eu tenho uma angústia de uns irmãos, e a gente orou por prosperidade, a gente tem uma convicção do que significa prosperidade no reino, que não tem a ver só com dinheiro, sabe? Mas eu tenho angústia dos caras que começam o ano com as palavras bonitinhas de esse é o ano da sua prosperidade, ai, ai, ai. Ah, Jesus. Para. Nem perguntou qual é a vontade de Deus, cara. Nenhuma vez ele perguntou, nenhuma vez ele colocou os planos dele diante dos de Deus e falou, Deus, faz o teu e não o meu. Se algum dos meus encaixar no teu, faz. Mas a gente quer apresentar a lista de desejos para Deus dia 1º de janeiro. De novo, falta de vergonha na cara. Listinha de desejo para Deus. Olha aqui as minhas vontades, Deus. Daí eu te pergunto, quem é que está no trono? É o reino de quem que está aí? Jesus trouxe uma questão muito específica sobre verdadeira adoração. E quando pensa que Jesus falou sobre verdadeira adoração, porque então não tinha falsa, né? Ele fala, haverá o dia que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Se ele enfatizou isso é porque tinha os falsos. E provavelmente continua tendo até hoje. E que provavelmente pode ser um de nós. E não é para olhar para o irmãozinho do lado e falar, acho que é você, sabe? Eu acho que é aquele irmão aqui, ó, tá louco. Não, é sobre mim e sobre você. É para a gente olhar para o nosso coração, sabe? A idolatria sempre reduz Deus, desumaniza o ser humano, distorce o culto, rompe a aliança. Deixa eu ver. Sabe quando cita aqui ó, que idolatria é mudar a verdade pela conveniência? Eu vi uma série esses dias com a Alô. O cara tem um filho com... É neurodivergência que fala, eu acho, né? Ele tem umas questões cognitivas e tal. E aí ele e a esposa estão tentando colocar o filho numa escola caríssima, tal. Tipo, e tem uma fila e tipo entra um só, tipo por bolsa, pelo que dá para entender, assim, sabe? E ele não vai entrar. E aí um cara, tipo diretor dessa escola, fala então, o filho do dono aí teve um probleminha com droga, tal. Daí tem um nome da droga lá que eu não lembro. E aí ele falou, mas se fizesse falar, só podia ser Tilenol, o diretor fala, né? Daí o cara fala, não podia, porque não era. Tipo, tá lá, o nome da droga é essa, não era Tilenol. Só que ele fala, puxa, se o senhor fizesse isso aí, eu acho que dava certo, hein, se eu filho entrar. E o cara negocia. E a gente está tirando Deus do trono, da confiança de que Deus é Deus, que faz o que é melhor para nós, em sua soberania, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente toma as nossas decisões do nosso jeito, negocia princípios e verdade. Está mostrando que, na verdade, o ídolo lá dentro é você, assim, a tua segurança, o controle. Não é Deus. Quero controlar as coisas, vou dar um jeito de acontecer, porque se eu colocar na mão de Deus, eu não sei se vai ser o melhor. Estava conversando com o irmão no culto passado, eu falei sobre isso. Quando o Alô estava
tendo a Cecília, que eu lembro que na hora da anestesia ela deu uma desfalecida, assim, ó. Me deu uma angústia aquilo, assim. Eu não entendo nada de medicina, né? E, meu caramba, minha mulher arriou aqui, e aí você não escuta o neném chorar lá. Já passou um monte de coisa na minha cabeça, e eu lembro que eu falei, poxa Deus, será que eu continuava com o Senhor se elas morressem agora, aqui? Confiando que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Falei, isso aí é puxar. Falei, será que eu continuaria? Né? Então, eu acho que quando eu respondo diferente do sim, eu continuaria, porque Deus é Deus, apesar das circunstâncias. Não é porque ele fez, é por quem ele é. E por quem ele é, ele fez a cruz. E aí a gente pode ser filho. Sabe? Eu queria realmente que, para encerrar, veja, olha só, 1 hora. Para encerrar, eu queria que a gente orasse junto. Eu queria que se você se identifica mesmo, assim, ó, com uma mensagem, né? Se você fala, puxa, tem coisas piores em mim do que eu imaginava. Eu ainda estou pior do que eu gostaria de estar, sabe? Que é isso, não é entrar numa crise e falar, não tenho jeito mesmo, deixa quieto. Não, é falar, cara, estou pior, me olhei no espelho e o negócio é pior do que eu imaginava. Quando Cristo colocou a imagem dele diante de mim para eu me comparar, eu falei, puxa, tenho muito a melhorar. Se a gente reconhece que há muito em nós dessa idolatria, de negociar verdades, de colocar coisas, pessoas, dinheiro, segurança. E, querido, de novo, para admitir isso e a gente vir aqui na frente orar, é ter coragem mesmo, sabe? Não é para você ficar aí sentado justificando que não é tão ruim assim. Lutando contra, sabe quando a gente fica argumentando na cabeça? Que fala do dinheiro, você fala, não, mas não é tanto assim, eu só trabalho bastante. Aí fala da família, você pensa, não, mas só faltei 3 cultos só. Não, não, veja bem. Querido, não é para a gente argumentar, é para a gente se arrepender. É para a gente se arrepender, olhar para dentro de nós e falar, será que é isso? O que é que pega para mim, para você? É você saber o que pega para você e a gente orar junto e se arrepender, sabe? Eu acho que o dinheiro é uma coisa que é muito difícil para mim, sim, mas não é porque eu sou ganancioso, é porque eu tenho uma vida que eu tive no controle, uma vida querendo estar no controle das coisas. Então, quando não tem dinheiro, parece que você perde controle. Fala, não consigo pagar as contas, sabe? Essa falsa segurança, essa falsa ideia de estar no controle. Para mim, o dinheiro sempre trouxe isso. Então, Deus tem bagunçado essa área na minha vida e ao mesmo tempo está prosperando, né? Eu não estou trabalhando desde outubro, né, Kaique? Que eu saí do Salesiano, mais ou menos, e talvez é um momento financeiro talvez melhor que a gente esteja, sabe? Pensa que se na racionalidade, pensa Pedro pescador, para encerrar, tá? Pensa Pedro, pescador, homem do mar. Aí tá ele no mar, diz que tinha vento e tempestade, e quando Pedro andou na água, não tinha? Tem uns quadros bonitinhos com mar calmo, mas, a gente olha o negócio lendo, vento e tempestade. Aí Jesus fala assim, vem. Se fosse Pedro racional, falando, não, Jesus, quem entende de água sou eu, Jesus. Quem entende de mar sou eu, estou a vida inteira aqui e mar não sustenta ninguém andando. Não dá, Jesus. Mas o que ele fala? Se é o Senhor, manda que eu vá. Porque ele não foi na racionalidade da confiança dele, ele foi na confiança de quem Cristo é. Hoje Cristo está chamando eu e você para sair dessa zona de conforto racional, de idolatrar nós mesmos e a nossa segurança e um monte de outras coisas, e falar, sai desse lugar e vem andar no sobrenatural comigo. Faz sentido? Não, mas é só aqui que dá. Dentro do barco não ia dar. O milagre é fora, é dando passo. Deus vai te convidar a tomar atitudes que muitas vezes não vão fazer sentido racionalmente. Como a Rai falou, o John foi ofertar, faltando dinheiro, mas tem
Tem essas e muitas outras que Deus quer fazer na nossa vida. Vida e vida em abundância. Transbordar. Se tem alguém digno de ser adorado, idolatrado, Cristo. De falar, esse cara não fez a vontade dele nenhuma vez. Não fez a vontade dele. Por amor de mim e de você. Foi até o final. Esse cara suportou tudo por mim e por você. Tem alguém digno de ser adorado, digno de ocupar um lugar no trono das nossas vidas. Eu acho que é Jesus. Hebreus, para encerrar, Hebreus 1. E aí eu queria convidar você para a gente orar uns pelos outros, para que se você precisar se arrepender, como eu preciso me arrepender, você vir aqui na frente, ter uma atitude que demonstre arrependimento, devoção, que a gente quer centralizar de novo a nossa devoção, a nossa confiança, o nosso amor, tudo, nosso tempo, os nossos recursos, as nossas forças em Deus, que é digno, dignamente confiável, plenamente confiável. Diz assim, vendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Esse é o nosso Deus, assentado nas alturas, excelente. Esse é o nosso Deus, dignamente confiável, plenamente confiável. É nele que a gente tem que colocar a nossa esperança, é nele que a gente tem que colocar a nossa devoção, é nele que a gente tem que colocar tudo, nosso tempo, as nossas expectativas, a nossa esperança. E eu sei que a gente vai tentar argumentar pensando na rotina, no nosso dia a dia, que tem um monte de coisa. Para de argumentar e vamos se arrepender em nome de Jesus, cara. Sabe? Se arrepender, Deus vai te levar a lugares e conduzir a esse lugar de mar. Quem aqui queria andar na água? Eu queria andar na água. Andar sobre as águas. Se surfar já é legal, você já imagina com Jesus andando. Só que precisa sair do barco, precisa sair da zona de conforto, precisa largar dos ídolos que têm ocupado seu coração. Amém? Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros, queimou o fogo em teus olhos
tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar o fogo é em Deus. Fez eu me apaixonar por todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Falei que eu não ia falar, mas eu preciso dizer algo aqui nessa noite. Jesus está liberando uma palavra para você nesse lugar. Sabe, quando Pedro andou sobre as águas, ele não estava andando simplesmente em cima de uma água. Ele estava andando em cima de uma palavra. O nome disso se chama palavra rema. Quando o Senhor te dá uma direção, você segue em cima daquilo. Essa é uma palavra rema. Eu sinto no meu espírito, eu orei com algumas pessoas, de que o Senhor está liberando algumas palavras para você andar em cima disso. A sua palavra não é a palavra do seu vizinho. A palavra do seu vizinho não é a sua palavra. Você precisa andar em cima da sua palavra. Eu li um livro alguns anos atrás, que algumas missionárias tentaram andar sobre as águas para atravessar um rio, para fazer a missão, para pregar o evangelho, e precisavam atravessar o rio. Mas sabe o que aconteceu com aquelas missionárias? Elas morreram afogadas, porque na hora que elas estavam indo para aquele lugar, elas diziam: se Pedro andou sobre as águas, eu também vou andar sobre as águas. Mas o que acontece é que a palavra não era rema para aquele momento, então elas morreram afogadas. O que eu quero te dizer é que Jesus vai liberar uma palavra para você, e você precisa andar em cima dessa palavra, que não é a do seu vizinho, é a sua palavra que Deus está te dando. Quando eu orei aqui pelo Teles, eu quero liberar a mesma palavra para vocês. Seja forte e corajoso e caminhe em cima dessa palavra. Seja forte e corajoso e caminhe em cima da palavra, porque você precisa disso para caminhar na palavra do Senhor. Porque ninguém que vai caminhar em cima da palavra do Senhor vai andar sem coragem, porque é desafiador andar sobre as águas. Então você precisa de coragem para andar na palavra do Senhor. Eu preciso de coragem para andar em cima da palavra que Ele está me dando nesses dias. E eu quero te encorajar a alguns minutos, orar e falar: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem me dado para andar em cima disso? Senhor, depois que o Senhor liberar essa palavra para mim, eu quero ser forte e corajoso para caminhar, porque o Senhor está liberando uma sentença do céu sobre a sua vida, e você precisa caminhar em cima dessa palavra.
Gaste alguns minutos orando, Senhor. Que palavra é essa que eu preciso caminhar, Jesus? Que palavra é essa que eu preciso caminhar? Que o medo não te assombre mais. Que a falta não te assombre mais. Que a ansiedade não te assombre mais. Que a depressão não te assombre mais. Que a doença não te assombre mais. Que a falta de recurso não te assombre mais.